Entrevista da semana. Muito bem, começamos aqui a nossa entrevista da semana. A gente sempre traz para cá o papo que melhor tivemos durante a semana. E hoje nós vamos conversar com a desembargadora Salete Somariva. E o nosso assunto é a criminalização do aborto. Desembargadora, o aborto é crime no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu capítulo 1, protege o embrião desde a sua concepção. A Constituição Federal também é clara nisso. É correta a criminalização do aborto no Brasil na forma que está apresentada? Na verdade, essa questão do aborto ela é muito discutível, ela encontra-se numa área muito sensível e falar sobre a criminalização ou não do aborto é um assunto que leva a várias considerações, a muitas polêmicas, né? E essa questão da criminalização, porque o Estatuto da Criança diz que a criança deverá ter toda a proteção do Estado desde o seu nascimento. Aliás, é muito bonito, porque o Estatuto do Menor, o Estatuto da Criança, é uma das obras mais perfeitas em termos de lei do mundo. Só que nós lastimamos que fique apenas no papel. Mas isso é dito pelo ECA, né, que a criança deverá ter essa proteção. E a Constituição Federal, ela não criminaliza nem descriminaliza, mas ela diz que todos têm direito à vida. Todo cidadão brasileiro, evidentemente, tem direito à vida e é uma série de direitos que ela elenca. O que penaliza mesmo é o Código Penal, né, que trata do aborto como um crime e estabelece as penas de 1 a 3 anos para a mulher que desejar fazer um aborto e de 1 a 4 anos aquela que pratica o aborto. Então, na verdade, na forma como ela é colocada, pelas concepções até agora, nós temos que considerar que o Código Penal também é de 1940. Então, pela atualidade das leis, pelos que traz as leis, realmente o aborto tem essa tendência para a criminalização, né, para ser criminalizado, embora opiniões contrárias. Desembargadora, mesmo com a proibição do aborto no país, existem casos de exceção. São elas a gravidez de risco, o estupro e a má formação de cérebro. Essas exceções na legislação são suficientes, na sua opinião? Não, eu gostaria de deixar claro, elas não são suficientes e, aliás, essas 3 questões são questões extremas, né? Um caso de estupro, em caso de risco de morte ou risco de vida pela mãe e ainda no caso dos anencéfalos. São 3 questões realmente muito que devem ser consideradas, mas essa questão não resolve. Porque o problema do aborto não está se resumindo nessas 3 questões. Ele é muito mais abrangente. E se tratar do aborto como crime, que é crime na nossa legislação, assim, é muito polêmico, é muito difícil estabelecer uma opinião, um conceito, porque essa questão deve ser decidida pela sociedade, deve ser decidida pelos políticos, enfim, é uma questão muito séria. Então, essa questão, dessas 3 exceções, não resolve a questão do aborto, porque afora esses casos, existem milhares de mulheres que procuram clínicas. As mulheres mais abastadas, diríamos assim, que elas fazem um aborto legal, entre aspas, porque as clínicas ou médicos fazem seus escritórios, seus consultórios, e no caso elas têm toda a atenção, têm todo um aparato da saúde para protegê-las. O maior problema são as mulheres que não gozam desses privilégios, são as mulheres carentes, né? E que por uma série de razões econômicas ou outras razões, né, psicológicas que as levam, né, por necessidade ou outras questões pessoais que as levam a fazer o aborto, normalmente elas procuram e não têm solução em clínicas que não são preparadas ou o que se chama normalmente, procuram aborteiras, né? Essas mulheres que praticam aborto e, via de regra, essas mulheres saem com grandes lesões e, quando não, a morte também, né? O número de mulheres que morrem no Brasil em função do aborto é um número assim imensurável, muito grande. Então, essas 3 questões não vêm solucionar o problema. No que a legislação ainda precisa avançar, na sua opinião, nesta questão delicada do aborto, esta questão que envolve o direito à cultura, a religião e também a situação socioeconômica do país? Eu gostaria de externar a minha opinião pessoal. Eu, por convicções religiosas, né, se certo ou errado, não sei, mas eu sou
pessoalmente, eu sou contra o aborto. Mas isso não significa que eu ache que todas as pessoas devam ser contra o aborto. Eu acho que essa questão tem que ser discutida, porque há uma série, assim como você mencionou, há uma série de questões que têm que ser estudadas. A questão socioeconômica, a questão cultural, a questão religiosa. Se bem que eu penso que essas questões religiosas ou outras questões dessa natureza não devem se levar em conta. O que nós temos que ver hoje é o índice de mortalidade, o que isso resulta para o Estado, os custos altos para tratamento dessas mulheres e uma série de outras consequências resultantes desses abortos feitos de uma forma infortunada, né? Então, eu penso que isso aí depende de audiências públicas, depende... E a mais do que tudo isso, o que tinha que haver no país, já que o país entende pela criminalização do aborto, porque os países mais desenvolvidos hoje, todos, já têm, eles não proíbem, né, não vedam a prática do aborto, até a 12ª semana. Portugal, inclusive, foi o último, em 2010, com muito sucesso. Mas antes de se criminalizar o aborto, de se prender uma mulher porque fez um aborto, de mantê-la nas grades, ou de qualquer forma, nós temos que ter políticas de prevenção. O Estado tem que voltar esse viés para a prevenção, orientação da mulher para usar os métodos os anticoncepcionais, orientação em todos os outros sentidos, né? Orientações sexuais, tudo isso que as mulheres de baixa renda não têm, com baixa escolarização. Então, antes de criminalizar, de pensar em punir, porque no Brasil tudo se pensa em punição. Ah, vamos punir, vamos botar na cadeia. Não resolve o problema. O que nós temos que ter são políticas públicas direcionadas a esse sentido, de prevenção, orientação, educação das mulheres, para que elas não venham a precisar chegar aos extremos de um aborto. Desembargadora, nós vamos fazer um rápido intervalo e na sequência a gente retorna com essa conversa. Nós estamos hoje trazendo aqui na entrevista da semana o papo com a desembargadora Salete Somariva e o nosso assunto é a criminalização do aborto. Nós voltamos em seguida, fique aí. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Muito bem, já estamos de volta com a entrevista da semana. Hoje nós estamos aqui conversando um pouco com a desembargadora Salete Somariva e o nosso assunto é a criminalização do aborto. Desembargadora, vamos trazer um pouco de números aqui à nossa entrevista. Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, de 1996 a 2014, 1.627 mulheres morreram em decorrência de todos os tipos de aborto, sejam abortamentos espontâneos, induzidos, legais ou ilegais. Quem está errando mais neste caso aqui, na sua opinião? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário? Quem está errando? Todos. Todos os três poderes estão errados. O legislativo está errado porque faz as leis. O executivo, que deveria também fiscalizar, ele tem uma preocupação, né, com aqueles que estão sobre a sua égide, e o judiciário também. E não só os três poderes, assim também como a própria sociedade em si. Isso é uma matéria para discussões. É matéria para trazer à lume uma série de consequências e saber o que é melhor e o que não é melhor, para evitar a morte, para evitar mutilações. São prevenções que devem ser feitas e que não são feitas. Inclusive, eu acho que também tem responsabilidade os profissionais da saúde. Vamos falar um pouco, desembargadora, do Supremo Tribunal Federal. Ele posicionou-se em habeas corpus no ano de 2016, concedendo liberdade provisória a uma paciente presa por prática de aborto. Qual a fundamentação disso, na sua opinião? Na verdade, foi concedido esse habeas corpus a paciente que estava presa, mas ela praticava aborto, não foi um caso pessoal dela, né?
Ela já tinha acho que uns 3, 4 processos por a prática de aborto. E o STF concedeu esse habeas corpus, concedeu essa liberdade, por todos aqueles motivos que nós já falamos. Porque entendendo que o aborto, nesse habeas corpus, não é uma decisão que tenha uma abrangência, mas nesse habeas corpus o STF entendeu, até foi uma decisão do ministro Marco Aurélio, nesse habeas corpus, que o aborto voluntário deveria ser, até a 12ª semana, deveria ser aceito dentro da normalidade, sem que fosse criminalizado. E que essas consequências da criminalização estavam trazendo essa série de mortes, de consequências danosas. E essas consequências não são só para a mulher, são para a família, para a família que ela pertence, para a saúde pública também do Brasil, né? Economicamente falando, porque o que o SUS despende em função desses abortos, nesse tratamento de mulheres, são quantias expressivas. Então, a fundamentação do STF foi mais ou menos nesse sentido, e que deveria, a priori, ser dedicado a essa questão, a questão que nós já falamos, a prevenção, a orientação, a educação, né? E não a penalização. Então, foi essa a fundamentação do STF. Desembargadora, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço muito também. Muito bem, foi a entrevista da semana, o destaque da semana, que a gente sempre faz por aqui. Hoje nós conversamos com a desembargadora Salete Somariva sobre a criminalização do aborto. Foi o destaque da entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.